Durante anos, ele acreditou que mandava em tudo naquela fazenda. Na terra, nos homens, nas regras da própria casa. Até o dia em que reparou nos hematomas nos braços da cozinheira. Marcas que não pareciam acidente, marcas que apareciam sempre no mesmo lugar, sempre nos mesmos dias. No começo, ela disse que tinha caído. Depois, disse que não era nada. Mas o olhar dela contava outra história. Uma história que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. E quando o fazendeiro decidiu descobrir a verdade, percebeu algo ainda mais assustador. Ele não era quem mandava naquela casa. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. Porque o que aconteceu nessa fazenda poderia ter acontecido em qualquer lugar. Fica até o final. Porque o que ele descobre muda tudo o que ele acreditava sobre poder, silêncio e culpa. O fazendeiro Álvaro sempre foi um homem de rotina. Acordava cedo, tomava café forte e percorria a casa grande em silêncio, observando tudo sem precisar falar muito. Não era de gritar ordens. Sua presença bastava. Pelo menos era o que ele acreditava. A cozinheira Rosa trabalhava ali havia anos. Chegara ainda moça, quase sem falar, recomendada por um conhecido distante. Nunca deu problema, nunca reclamou. Cozinhava bem, limpava melhor ainda e evitava cruzar os olhos com qualquer pessoa da casa. Para Álvaro, era apenas parte da engrenagem que mantinha tudo funcionando. Até aquela manhã. Rosa serviu o café como sempre, mas quando estendeu o braço para colocar a xícara sobre a mesa, a manga do vestido subiu um pouco mais do que devia. Álvaro viu. Não foi rápido, não foi de relance. Foram manchas arroxeadas, marcadas demais para serem queda boba. Havia um padrão ali. Não era a primeira vez que via algo parecido, mas até então tinha escolhido ignorar. Rosa percebeu o olhar e puxou a manga de volta imediatamente. Disse, sem que ele perguntasse, que tinha batido no fogão. A voz saiu baixa, treinada demais. Álvaro assentiu com a cabeça, mas algo não encaixou. Fogão não marca daquele jeito. E muito menos do mesmo jeito, sempre. Nos dias seguintes, os sinais se repetiram. Um hematoma no outro braço. Depois no pulso, sempre escondidos, sempre negados. Rosa continuava trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Não pedia ajuda, não mudava o ritmo, apenas ficava mais silenciosa. Álvaro começou a reparar em coisas que antes não via. A cozinheira evitava certos corredores da casa. Nunca ficava sozinha em alguns horários. E sempre que um dos moradores da casa grande se aproximava, ela mudava de postura, como quem espera a repreensão. Certa noite, Álvaro ouviu um barulho vindo da cozinha depois do horário. Não era panela, não era água. Era algo seco, rápido, seguido de silêncio. Ele parou no meio do corredor, sentindo um incômodo que não sentia havia anos. Naquele instante, percebeu algo que nunca tinha questionado. A casa era grande demais para tanto medo caber ali dentro. E se Rosa estava apanhando, não era de alguém da senzala, nem de fora da fazenda. As marcas não mentiam. Quem fazia aquilo tinha acesso livre à casa. Circulava pelos mesmos corredores que ele. Foi ali que Álvaro entendeu que precisava descobrir a verdade, não como patrão, mas como alguém que talvez estivesse ignorando algo grave debaixo do próprio teto. O que ele ainda não sabia era que, ao investigar os hematomas da cozinheira, descobriria que o controle daquela casa nunca esteve realmente em suas mãos e que o perigo estava mais perto do que ele imaginava. No dia seguinte, Álvaro tentou agir como sempre. Caminhou pela casa grande, deu ordens simples, conferiu os livros da fazenda, mas nada parecia ocupar sua cabeça como antes. A imagem dos braços de Rosa insistia em voltar, clara demais para ser ignorada. Na cozinha, ela trabalhava em silêncio. Evitava ficar de costas para a porta e se assustava com qualquer passo mais firme. Álvaro percebeu que, sempre que alguém da casa grande se aproximava, Rosa enrijecia o corpo antes mesmo de ouvir a voz.
Aquilo não era medo comum, era antecipação. Ele resolveu observar sem se mostrar. Passou a circular mais tarde pela casa, sem anunciar presença. Foi assim que notou algo estranho. Rosa nunca ficava sozinha à noite. Sempre havia alguém que aparecia por acaso, fingindo precisar de água ou de algum objeto esquecido. Não era cuidado, era vigilância. Certa tarde, Álvaro pediu que Rosa ficasse depois do jantar para preparar conservas. Disse que não havia pressa, que poderia ir quando terminasse. Ela concordou, mas o rosto perdeu a cor. Quando o relógio passou do horário de sempre, Rosa começou a tremer levemente. Olhava para a porta com insistência, como se esperasse alguém. O barulho veio pouco depois. Passos firmes no corredor. Não eram de empregado. Álvaro reconheceu o som. Eram passos de quem se sente dono do caminho. Ele se escondeu parcialmente atrás da porta da sala e observou. A figura passou rápido pelo corredor, sem perceber que estava sendo vista. Não entrou na cozinha. Apenas parou diante da porta, bateu 2 vezes, curto, como sinal combinado. Rosa abriu imediatamente. Não houve conversa. Apenas silêncio e a porta se fechando atrás deles. O coração de Álvaro bateu forte. Aquilo não era encontro casual. Era rotina. Ele se afastou sem ser notado, sentindo algo pesado se formar no peito. Pela primeira vez, desde que herdara aquela casa, percebeu que existiam regras que não tinham sido criadas por ele. Havia caminhos que não passavam por sua autoridade e alguém que se movia ali com confiança demais. Na manhã seguinte, Rosa apareceu com novos hematomas, mais fundos, mal escondidos sob o vestido. Quando Álvaro perguntou se estava tudo bem, ela respondeu rápido demais que sim. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam pedido de silêncio. Foi então que ele entendeu. Rosa não apanhava porque era fraca, apanhava porque estava presa, e quem aprendia não tinha medo dele. Aquela casa, construída para mostrar poder, escondia algo muito mais antigo e mais cruel. Álvaro sempre achou que mandava ali dentro, mas agora começava a perceber que alguém tinha aprendido a usar sua ausência, seu costume de não olhar de perto, para mandar no lugar dele. E quanto mais pensava nisso, mais uma pergunta o atormentava. Se ele não mandava na própria casa, quem mandava? Essa resposta começava a se aproximar. Álvaro passou o resto do dia inquieto. Tentou se convencer de que estava exagerando, que talvez fosse apenas coincidência. Mas a imagem da porta da cozinha se fechando, o sinal combinado, o silêncio pesado, tudo aquilo não saía da cabeça. Ele decidiu testar algo simples. Na tarde seguinte, anunciou que passaria a jantar fora da casa grande por alguns dias, resolvendo assuntos na vila. Disse isso em voz alta, na presença dos empregados, como quem não dá importância. Depois voltou para o escritório e esperou. Não saiu. Quando a noite caiu, a casa ficou mais silenciosa do que o normal. Álvaro apagou a lamparina do escritório e caminhou devagar pelo corredor lateral, aquele que quase ninguém usava. Parou perto da cozinha, escondido pela sombra. Não precisou esperar muito. Os passos vieram de novo, firmes, sem pressa. A mesma batida curta na porta. Rosa abriu imediatamente com a cabeça baixa. Desta vez, Álvaro conseguiu ver melhor quem estava ali. Era alguém da própria casa. Não um empregado comum, não um estranho. Era alguém que sempre circulou livremente, alguém que nunca precisou pedir permissão para nada. A presença era natural demais, confiante demais. Álvaro sentiu o estômago revirar. A porta se fechou e logo depois veio o som abafado de algo caindo. Não foi grito, foi contenção. Como quem aprende a sofrer em silêncio para não piorar a situação. Álvaro deu um passo à frente e parou. O corpo travou. Não por medo físico, mas pela certeza de que, se avançasse naquele momento, pisaria numa verdade que mudaria tudo. Ele voltou para o quarto sem ser visto. Não dormiu.
Na manhã seguinte, Rosa apareceu com o rosto cansado e os olhos fundos. Não havia novas marcas visíveis, mas o jeito de se mover denunciava dor. Álvaro tentou falar com ela a sós, mas ela se afastou rapidamente, dizendo que tinha trabalho demais. Pela primeira vez, ele percebeu que não era só medo, era proteção. Rosa estava tentando proteger alguém ou algo. Álvaro começou a ligar os pontos, os horários, as ausências, as mudanças de comportamento. Havia anos ele delegava demais, confiava demais, acreditava que a autoridade se mantinha sozinha. Agora via que esse vazio tinha sido ocupado por outra mão. Uma mão que usava o silêncio como ferramenta. Ele entendeu que não adiantava confrontar Rosa. Ela não falaria, não porque não quisesse, mas porque não podia. Quem mandava naquela situação tinha poder suficiente para fazê-la calar. E então, Álvaro percebeu algo ainda mais inquietante. Quem fazia aquilo não agia por impulso. Agia porque tinha certeza de que nunca seria questionado. Aquela casa não escondia apenas violência, escondia hierarquia. E se ele quisesse descobrir quem realmente mandava ali dentro, teria que olhar para mais perto do que jamais olhou antes. A partir daquela noite, Álvaro passou a enxergar a própria casa como um lugar estranho. Cada corredor parecia guardar algo não dito. Cada porta fechada soava como um aviso. Ele sempre acreditou que silêncio era sinal de ordem. Agora entendia que também podia ser sinal de medo. Começou a observar as pessoas mais próximas. Reparou em quem entrava e saía sem ser questionado. Em quem dava ordens sem precisar levantar a voz. Percebeu que havia alguém cuja presença mudava o ambiente, mesmo quando não falava nada. Um respeito que não vinha dele, mas de algo mais antigo, mais enraizado. Rosa continuava trabalhando, mas evitava ficar sozinha sempre que podia. Passava mais tempo perto de outras mulheres, inventava tarefas, arrumava motivos para não estar isolada. Quando Álvaro tentava se aproximar, ela se fechava, não por desconfiança dele, mas por medo de quem poderia ver. Certa tarde, Álvaro resolveu mexer em algo que não tocava havia anos. O antigo quarto de hóspedes, no fundo da casa. Um espaço pouco usado, mas sempre trancado. Pediu a chave ao administrador, que hesitou antes de entregar. Aquela hesitação foi resposta suficiente. Dentro do quarto, nada parecia fora do lugar à primeira vista. Cama arrumada, armário fechado, cheiro de coisa antiga. Mas Álvaro percebeu marcas no chão, como se algo pesado fosse arrastado com frequência. No canto, encontrou um pano manchado, escondido atrás de um móvel. Não era sujeira comum, era descuido apressado. Naquele momento, ele entendeu que aquilo não acontecia escondido por acaso. A casa grande tinha espaços pensados para não serem vistos. Lugares onde o poder agia longe dos olhos de quem não devia ver. Naquela noite, Álvaro não voltou para o quarto no horário de sempre. Ficou andando pela casa, atento a qualquer som. Foi então que ouviu uma discussão abafada, vinda de uma área próxima à despensa. Não era grito, era ameaça dita em voz baixa. O tipo de ameaça que não precisa ser repetida. Ele parou atrás da parede e escutou uma frase curta, dita com autoridade. Você sabe o que acontece se abrir a boca. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Álvaro se afastou com o coração pesado. Já não havia dúvida de que alguém usava a casa, o nome dele e a estrutura da fazenda para impor medo. E fazia isso há tempo suficiente para se sentir intocável. Foi ali que Álvaro percebeu algo que nunca tinha admitido. O problema não era apenas descobrir quem mandava naquela casa. O problema era aceitar que ele permitiu que isso acontecesse. E quando essa ficha caiu, ele soube que não bastaria observar. Muito em breve, teria que escolher entre continuar fingindo que mandava ou enfrentar quem realmente mandava ali dentro. Essa escolha se aproximava mais rápido do que ele imaginava. Depois daquela noite, Álvaro não conseguiu mais fingir normalidade.
A casa grande continuava a mesma, mas ele já não a percorria com a segurança de antes. Cada parede parecia guardar algo que ele preferia não ter visto. Cada silêncio soava como conivência. Ele começou a prestar atenção em detalhes pequenos, quase invisíveis. Notou que certas ordens dadas por ele eram alteradas no caminho. Que Rosa, mesmo quando ele pedia algo diretamente, às vezes olhava para outra direção antes de responder, como se precisasse confirmar se podia obedecer. Isso o atingiu mais do que qualquer prova física. Pela primeira vez, percebeu que sua palavra não era a última naquela casa. Certa manhã, Álvaro chamou Rosa para conversar longe da cozinha, num horário em que sabia que a casa estaria vazia. Falou baixo, sem postura de patrão. Disse que tinha visto as marcas. Disse que não acreditava em acidentes. Disse que, se ela quisesse falar, ele ouviria. Rosa ficou imóvel por alguns segundos. Depois, balançou a cabeça negativamente. Não chorou, não implorou. Apenas disse que não podia, que havia coisas piores do que apanhar e que, se ele continuasse insistindo, colocaria todos em perigo. Antes que Álvaro perguntasse mais, ela saiu apressada. Aquela resposta confirmou o que ele temia. Quem a machucava tinha poder suficiente para assustá-la mais do que o próprio dono da fazenda. Naquele mesmo dia, Álvaro percebeu algo ainda mais inquietante. Um dos quartos da casa grande, que ele acreditava estar trancado havia meses, estava aberto. A cama desarrumada. O cheiro forte de bebida no ar. Alguém usava aquele espaço com liberdade demais, e esse alguém não era Rosa. Álvaro começou a refazer mentalmente os últimos anos. Lembrou de decisões que nunca tomou, de punições que nunca autorizou, de histórias que chegaram distorcidas até ele. Percebeu com um aperto no peito que alguém tinha aprendido a agir em seu nome, a usar seu silêncio como escudo. Naquela noite, ele não apagou a lamparina do quarto. Sentou-se à mesa, encarando a porta fechada, tentando aceitar uma verdade difícil. O problema não era apenas quem machucava a cozinheira. O problema era quem se sentia seguro o bastante para fazer isso dentro da casa dele. E quanto mais pensava, mais uma suspeita começava a tomar forma. Uma suspeita que o fazia sentir algo que não sentia havia muito tempo. Medo. Porque se estivesse certo, enfrentar aquela pessoa significaria enfrentar a própria estrutura que manteve tudo de pé por anos. E talvez, ao fazer isso, ele descobrisse que o maior erro não foi não ver os hematomas antes. Foi ter acreditado, por tempo demais, que mandar era o mesmo que governar. A verdade já estava perto e não seria fácil encará-la. Álvaro decidiu que não podia mais observar de longe. Se continuasse esperando, algo pior aconteceria. E ele já carregava culpa demais para permitir isso. Precisava entender exatamente quem se movia naquela casa com tanta liberdade. Na manhã seguinte, mudou a rotina de propósito. Cancelou compromissos, dispensou visitas e anunciou que passaria o dia inteiro fora, resolvendo negócios em outra região. Fez questão de repetir isso na frente de todos. Depois, quando a casa se acalmou, voltou em silêncio e entrou pelo acesso lateral, aquele que quase ninguém usava. A casa grande parecia vazia, mas não estava. Álvaro ouviu passos no andar de cima. Passos conhecidos, não eram apressados nem furtivos. Eram passos de quem não teme ser visto. Subiu devagar, sentindo o peso da suspeita crescer a cada degrau. O som vinha do antigo quarto de hóspedes. A porta estava encostada. Álvaro parou antes de empurrá-la. Ouviu uma voz baixa, firme, dando ordens. Não havia grito, não havia violência explícita, era algo pior, controle absoluto. A voz dizia o que podia e o que não podia ser feito. Dizia horários, dizia consequências. Álvaro reconheceu a voz. Sentiu o chão faltar por um instante. A pessoa que mandava naquela casa não era um estranho.
Não era um empregado rebelde, não era alguém de fora. Era alguém que sempre esteve ali, à mesa, nos corredores, nas decisões. Alguém que ele permitiu crescer à sombra da própria autoridade. A porta se abriu de repente. Rosa saiu do quarto com o rosto baixo, tentando esconder o braço. Parou ao ver Álvaro. O olhar dela não era de surpresa. Era de medo por ele. Como se soubesse que, a partir daquele momento, nada mais ficaria como antes. Atrás dela, a figura permaneceu parada, encarando Álvaro sem pressa. Não houve pedido de desculpa. Não houve explicação. Apenas um olhar duro, quase desafiador. O tipo de olhar de quem acredita que nada vai acontecer. Álvaro entendeu ali a extensão do erro que cometeu por anos. Não foi apenas ausência, foi confiança cega. Foi permitir que alguém usasse seu nome, sua casa e seu silêncio para exercer poder da forma mais cruel possível. Ele não disse nada naquele momento. Apenas pediu que Rosa saísse. Ela hesitou, mas obedeceu. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre os dois foi mais pesado do que qualquer discussão. Álvaro sabia que, a partir dali, não se tratava apenas de proteger Rosa. Tratava-se de enfrentar algo que cresceu dentro da própria casa, alimentado por omissão e medo. E a verdade mais dura se impunha com clareza. Quem mandava naquela casa só mandava porque ele deixou. Agora restava saber se ainda havia tempo de consertar isso. Álvaro fechou a porta atrás de Rosa e ficou sozinho com a pessoa que sempre esteve perto demais para ser questionada. O silêncio não era constrangido, era tenso. O tipo de silêncio que existe quando ambos sabem que fingir não adianta mais. Ele falou primeiro sem levantar a voz. Perguntou há quanto tempo aquilo vinha acontecendo. A resposta veio rápida, quase indiferente. Disse que sempre foi assim. Disse que a casa funcionava melhor quando alguém colocava ordem de verdade. Disse que Rosa precisava aprender o lugar dela. Cada palavra caía como confirmação. Não havia arrependimento, não havia medo, havia convicção. Álvaro percebeu então que não estava diante de um abuso escondido, mas de um sistema. Algo que cresceu porque nunca foi confrontado. Porque ele se ausentou, delegou, confiou demais. Porque acreditou que mandar era o mesmo que estar presente. Quando mencionou que aquilo acabaria, ouviu um riso curto. A resposta foi simples. Ninguém acreditaria nele. Afinal, por anos, tudo aconteceu sob o mesmo teto, sem que ele visse. Por que veriam agora? Foi nesse momento que Álvaro sentiu o peso real da situação. Não bastava expulsar, não bastava ameaçar. Se tentasse resolver tudo em silêncio, seria cúmplice outra vez. E Rosa continuaria presa, mesmo longe dali. Ele mandou a pessoa sair do quarto, não como pedido, como ordem. Pela primeira vez, não houve resposta imediata. Houve surpresa, um passo atrás. Um olhar de quem percebe que algo mudou. Rosa foi encontrada no quintal, sentada, tentando esconder o braço. Álvaro se aproximou devagar e disse apenas que ela não estava mais sozinha. Não prometeu segurança imediata, prometeu verdade. Ela levantou os olhos pela primeira vez sem medo, mas ainda sem confiança. Era compreensível. Naquela noite, Álvaro não dormiu na casa grande. Ficou no antigo escritório, escrevendo, relendo, rasgando papéis. Percebeu que, para tirar o poder de quem mandava ali dentro, precisaria expor tudo o que fingiu não ver, inclusive a própria falha. Ao amanhecer, tomou uma decisão que mudaria a fazenda inteira. Chamaria gente de fora, falaria com quem nunca foi chamado e permitiria que a casa deixasse de ser segredo, porque se continuasse resolvendo tudo entre quatro paredes, quem realmente mandava continuaria mandando. E dessa vez, ele não estava disposto a permitir isso. Na manhã seguinte, a fazenda acordou diferente. Não havia anúncio, mas o clima tinha mudado. Álvaro chamou o administrador e foi direto. Pediu que avisasse o médico da vila e o delegado local para irem até a Casa Grande. Não explicou motivos.
Apenas disse que era necessário. O administrador hesitou, como sempre fazia quando algo fugia do costume. Álvaro não repetiu a ordem, olhou fixo. E isso bastou. Rosa passou o dia evitando aparecer. Ficou no fundo da cozinha, mexendo em tarefas que não exigiam contato. Quando alguém se aproximava, ela recuava. O medo ainda estava ali. Promessas não apagam anos de ameaça em uma noite. No fim da tarde, a notícia correu pelos corredores. Gente de fora estava chegando. Álvaro fez questão de estar visível, sentado na varanda, sem se esconder. Quem sempre se sentiu dono da casa percebeu. Passou por ele com o rosto duro, tentando manter a postura. Mas a confiança já não era a mesma. Quando o médico chegou, Álvaro pediu que examinasse Rosa em particular. Não ficou por perto, não assistiu. Sabia que aquele espaço precisava ser dela. Do lado de fora, o silêncio pesava. Minutos depois, o médico saiu com o semblante fechado. Disse apenas que as marcas não eram recentes nem ocasionais. Disse que havia histórico. O delegado ouviu tudo em silêncio. Fez poucas perguntas. Anotou datas. Pediu nomes. Álvaro respondeu sem desviar o olhar. Não tentou proteger reputação. Não tentou reduzir o problema. Pela primeira vez, falou como alguém disposto a assumir o que permitiu. A pessoa que sempre mandou naquela casa tentou intervir. Disse que aquilo era exagero, assunto interno, mal entendido. O delegado respondeu curto. Violência não é assunto interno, e anotou mais um nome. Rosa foi chamada. Tremia, mas falou. Não tudo, não ainda, mas o suficiente para quebrar o muro do silêncio. Disse que as ordens vinham acompanhadas de ameaça. Disse que tinha medo de perder o pouco que tinha. Disse que ninguém acreditaria nela. Enquanto falava, não olhava para o agressor. Olhava para o chão. E isso dizia muito. Quando tudo terminou, a casa grande parecia menor. A autoridade que antes ocupava cada canto, agora se concentrava em papéis e testemunhos. Álvaro sentiu o peso de cada ano em que escolheu não ver. Não pediu perdão. Sabia que não cabia ali. O que cabia era continuidade. Naquela noite, Rosa dormiu em um quarto diferente, com a porta destrancada. Pequena mudança, grande sinal. Álvaro ficou acordado, ouvindo a casa respirar, consciente de que o que começara ali não teria volta. Porque expor a verdade não devolve o tempo perdido, mas impede que ele continue sendo usado como arma. E a partir daquele dia, quem mandava naquela casa teria que responder por isso. A presença do delegado na fazenda mudou tudo, mesmo depois que ele foi embora. Não ficou ameaça no ar, ficou expectativa. As pessoas passaram a medir palavras, passos e olhares. Quem sempre se sentiu protegido pelo costume, agora parecia menor. Rosa não voltou à cozinha naquele dia. Álvaro pediu que descansasse, que ficasse longe de qualquer obrigação. Ela aceitou sem discutir, mas não parecia aliviada. Anos de medo não se desfazem com uma visita oficial. Ainda assim, algo tinha mudado. Ninguém mais se aproximava dela sem cuidado. A pessoa que sempre mandou naquela casa tentou manter a rotina. Sentou-se à mesa, circulou pelos corredores, falou com firmeza. Mas já não era igual. O respeito tinha rachado. Alguns empregados evitavam contato. Outros observavam em silêncio, como quem finalmente enxerga algo que sempre esteve ali. No fim da tarde, Álvaro foi chamado de lado pelo administrador. Disse que comentários já corriam na vila. Disse que o nome da fazenda estava sendo citado. Álvaro ouviu tudo sem interromper. Sabia que aquilo era inevitável. Verdades, quando saem da casa grande, não voltam a caber entre quatro paredes. Rosa chamou Álvaro no início da noite. Pela primeira vez, pediu para falar. Não chorou. Não pediu desculpas. Disse apenas que não sabia se conseguiria ficar ali, que o medo ainda era grande demais.
Álvaro respondeu que ela não devia nada àquela casa, que podia ir se quisesse, que a decisão seria dela. Ela assentiu em silêncio, mas não respondeu de imediato. Naquela mesma noite, o agressor tentou falar com Álvaro a portas fechadas. Disse que tudo tinha sido exagerado. Disse que Rosa sempre foi problemática. Disse que aquilo acabaria com o nome da família. Álvaro ouviu até o fim. Depois respondeu apenas uma coisa. O nome da família já estava manchado havia anos. Só agora tinha parado de fingir. O silêncio que veio depois foi definitivo. Álvaro percebeu que não estava apenas enfrentando uma pessoa. Estava desmontando uma hierarquia inteira que se apoiou na omissão dele. E isso teria custo para todos. Quando se recolheu, ouviu passos no quintal. Olhou pela janela e viu Rosa sentada sozinha, encarando a escuridão. Não parecia fraca, parecia cansada. Cansada de sustentar algo que nunca escolheu. Álvaro entendeu então que a história estava entrando em outro ponto. Já não era sobre descobrir quem mandava, era sobre o que acontece quando quem manda perde o controle. E esse desfecho estava mais próximo do que qualquer um imaginava. Com Rosa fora da fazenda, a casa grande perdeu o último silêncio que a sustentava. Álvaro sentiu isso logo na primeira noite. Os corredores pareciam mais vazios, mas ao mesmo tempo mais carregados, como se a ausência dela tivesse exposto tudo o que antes ficava escondido. A pessoa que sempre mandou naquela casa passou a agir diferente. Já não circulava com a mesma segurança. Evitava certos horários, fechava portas, observava demais. Não era arrependimento, era cálculo. Quando alguém perde o controle, tenta ao menos salvar a própria imagem. Na vila, os comentários começaram a ganhar forma. Não eram mais boatos soltos. Eram perguntas diretas. Por que a cozinheira tinha saído às pressas? Por que o delegado tinha ido à fazenda? Por que aquela casa, sempre tão fechada, agora parecia tão vulnerável? Álvaro sabia que o próximo movimento seria decisivo. Não adiantava esperar. Não adiantava tentar manter aparência. Se recuasse agora, tudo voltaria a ser abafado, e ele não estava disposto a repetir o erro. No dia seguinte, foi até a vila pessoalmente. Procurou o delegado e confirmou o que já estava em andamento. Disse que autorizava tudo, que não esconderia mais nada, que estava disposto a responder não só pelo que aconteceu, mas pelo que permitiu acontecer. Quando voltou à fazenda, encontrou a casa grande em silêncio absoluto. A pessoa que sempre mandou não estava ali. Um dos empregados disse que tinha saído cedo, sem avisar, levando poucas coisas. Aquilo não era partida comum, era fuga. Álvaro sentiu um misto de alívio e inquietação. Fuga não significa fim. Às vezes, significa reação. Naquela tarde, recebeu um recado da vila. Rosa tinha decidido falar. Não tudo ainda, mas o suficiente para confirmar o que todos começavam a suspeitar. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de algo novo, a certeza de que não estava mais sozinha. Álvaro sentou-se na varanda da casa grande, olhando a estrada vazia. Pela primeira vez, não se sentia dono daquele lugar. Sentia-se responsável, e essa diferença mudava tudo. Ele entendeu ali que o verdadeiro choque não era descobrir quem mandava naquela casa, era aceitar que o poder mais perigoso é aquele que cresce sem ser questionado. E agora, com o silêncio quebrado, nada mais poderia ser controlado do jeito antigo. O desfecho estava próximo, e não haveria como evitar as consequências. A fuga não trouxe paz para a fazenda, trouxe vazio. Um vazio pesado que não se preenche quando alguém simplesmente vai embora. Pelo contrário, deixou perguntas soltas, medo espalhado e a certeza de que nada mais seria como antes. Álvaro reuniu os empregados no terreiro pela primeira vez, desde que tudo começou. Não foi discurso longo. Não prometeu nada grandioso. Disse apenas que a casa não voltaria a funcionar do jeito antigo,
que qualquer abuso, qualquer ameaça, qualquer violência seria tratada fora dali, com gente de fora. Disse isso olhando nos olhos, sem desviar. Muitos baixaram a cabeça, outros respiraram aliviados. Na vila, Rosa começou a falar mais, ainda com cuidado, ainda escolhendo palavras, mas já sem negar. O delegado voltou a ouvi-la, agora com mais atenção. Cada detalhe confirmava o que já se desenhava. Aquilo não era caso isolado nem recente. Era algo sustentado por tempo, silêncio e certeza de impunidade. O nome da fazenda passou a circular em conversa séria, não como fofoca, mas como alerta. Pessoas lembraram de outras histórias antigas, de outras mulheres que passaram por ali e nunca ficaram muito tempo. Coincidências que agora deixavam de parecer coincidência. Álvaro sentia o peso disso todos os dias. Não tentou se afastar. Não tentou limpar o próprio nome. Sabia que parte da culpa era dele, não por ter feito, mas por ter permitido. E essa era uma dívida que não se paga rápido. Numa tarde silenciosa, ele entrou sozinho no antigo quarto que tudo começou. O lugar parecia menor do que antes, sem poder, sem ameaça, apenas paredes frias e marcas que o tempo não tinha conseguido apagar. Ali, entendeu que a casa grande só foi grande enquanto todos fingiram não ver. Ao sair, fechou a porta com firmeza. Não para esconder, mas para encerrar. Na vila, Rosa decidiu não voltar para a fazenda, não por medo, mas por escolha. Disse que precisava recomeçar longe daquele lugar. Álvaro concordou sem discutir. Ajudou como pôde, sem pedir nada em troca. Não era favor, era responsabilidade. Com o passar dos dias, a história deixou de ser apenas sobre violência. Tornou-se sobre poder mal usado, sobre omissão, sobre como alguém pode mandar por anos apenas porque ninguém questiona. Álvaro passou a entender que mandar nunca foi levantar a voz. Foi sempre assumir o peso das próprias decisões. E agora, com tudo vindo à tona, ele sabia. O que vinha a seguir não seria fácil, nem rápido, mas seria o fim definitivo de algo que jamais deveria ter existido. A última parte já não falaria de medo, falaria de mudança. A mudança não foi imediata, mas foi visível. A fazenda começou a funcionar de outro jeito. Não havia mais ordens dadas por medo, nem corredores evitados por receio. As pessoas ainda estavam cautelosas, mas já não estavam caladas. Álvaro passou a lidar com a rotina de forma diferente. Não delegava tudo, observava mais, ouvia mais. Entendeu, talvez tarde demais, que autoridade não existe quando se vive distante do que acontece sob o próprio teto. Na vila, o caso avançava. O delegado voltou a conversar com pessoas que antes nunca tinham sido ouvidas. Histórias antigas começaram a surgir, ligadas não só àquela fazenda, mas a um padrão que ninguém nunca teve coragem de enfrentar. O nome de Rosa aparecia como ponto de virada, não como exceção. Ela, por sua vez, começava a reconstruir a vida aos poucos. Ainda carregava medo, ainda evitava certos lugares, mas já não se sentia invisível. Pela primeira vez, tinha sido ouvida sem ser desacreditada. Isso não apagava o que viveu, mas mudava o que viria pela frente. Álvaro soube, dias depois, que o agressor tinha sido localizado. Não voltou à fazenda, não tentou contato. Agora, precisava responder fora dali, longe da proteção que sempre teve. A Casa Grande não era mais escudo. Quando a notícia chegou, Álvaro não comemorou. Também não sentiu vingança, sentiu peso, porque mesmo com tudo exposto, nada devolveria o tempo em que ele escolheu não ver. Numa tarde silenciosa, caminhou até a cozinha vazia. O espaço parecia maior sem Rosa ali, não pela ausência física, mas pelo que ela representou. Aquela mulher tinha sido o espelho que mostrou tudo o que ele ignorou por anos. Ele entendeu, ali, que o choque maior não foi descobrir quem mandava naquela casa.
Foi descobrir o que acontece quando quem deveria proteger escolhe se omitir. A história estava perto do fim, não com barulho, mas com aprendizado. E o que viria a seguir definiria se aquela casa seria lembrada pelo medo ou pela mudança que finalmente aconteceu. Com o passar dos dias, a fazenda começou a recuperar algo que nunca teve de verdade: normalidade. Não aquela normalidade imposta pelo medo, mas uma mais silenciosa, construída com atenção e presença. Álvaro passou a caminhar pelos mesmos corredores onde antes apenas passava. Agora ele observava. Os empregados falavam mais, não para reclamar, mas para existir. Pequenas conversas surgiam, risos curtos, comentários simples sobre o trabalho, coisas comuns que antes pareciam proibidas. Em Casa Grande, deixava de ser território de tensão e começava a se tornar apenas uma casa. Na vila, o caso já não causava choque, causava reflexão. Pessoas começaram a se perguntar quantas vezes tinham fechado os olhos para coisas parecidas, não só ali, mas em outros lugares. A história da cozinheira deixou de ser exceção e passou a ser aviso. Álvaro sentiu isso quando foi à venda certa tarde. Ninguém o evitou. Também não o bajulou. As pessoas apenas cumprimentaram com respeito contido. Ele entendeu que aquilo era consequência, não castigo, mas resultado de escolhas tardias. Rosa não voltou a aparecer na fazenda. Mandou notícia por meio de alguém da vila, dizendo que estava trabalhando em outro lugar. Mais simples, mas em paz. Não pediu nada, não cobrou nada. Apenas seguiu em frente. Álvaro leu o recado mais de uma vez, sentindo algo apertar no peito. Aquela mulher tinha sido mais forte do que todos ali. Naquela noite, ele sentou-se sozinho na varanda, olhando a estrada vazia. Pensou em quantas vezes confundiu autoridade com distância. Em quantas vezes acreditou que mandar era o bastante. Agora sabia que poder sem presença vira espaço para abuso. A casa estava quieta. Não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio de descanso. Álvaro respirou fundo e entendeu que aquela história não terminava com punição nem com fuga. Terminava com responsabilidade. O maior choque não foi descobrir quem mandava naquela casa. Foi descobrir o quanto custa não mandar quando se deveria proteger. A última parte já não seria sobre o passado. Seria sobre o que ficou depois que ele finalmente foi enfrentado. O tempo passou e com ele veio algo que ninguém esperava sentir tão cedo: alívio. Não alegria, não celebração. Alívio silencioso, daquele que chega quando o medo deixa de comandar os gestos. A fazenda já não carregava o mesmo peso. Os corredores estavam mais claros, não pela luz, mas pela ausência de tensão. Portas antes evitadas agora eram apenas portas. Quartos antes temidos tornaram-se espaços vazios, sem poder algum. Álvaro começou a reorganizar tudo com cuidado. Não para apagar o passado, mas para impedir que ele se repetisse. Mudou rotinas, trocou funções, trouxe gente de fora para acompanhar o trabalho. Não queria mais nada funcionando apenas na base da confiança cega. Aprendeu do jeito mais duro que silêncio demais sempre protege o lado errado. Na vila, a história passou a ser contada de outro modo. Não mais como escândalo, mas como exemplo. As pessoas falavam de Rosa com respeito, não como vítima frágil, mas como alguém que rompeu algo que muitos aceitaram por conveniência. Isso não apagava o que ela viveu, mas devolvia a ela algo essencial: dignidade. Álvaro soube, por meio do delegado, que o processo seguiria. Não seria rápido, não seria simples, mas seguiria. Pela primeira vez, não havia tentativa de esconder, adiar ou negociar em silêncio. A Casa Grande já não era escudo para ninguém. Numa tarde tranquila, Álvaro caminhou até a cozinha vazia. Parou no centro do cômodo e ficou ali por alguns minutos, em silêncio.
não por saudade, mas por reconhecimento. Aquela cozinha tinha sido o lugar onde ele finalmente enxergou o que sempre esteve à sua frente. Ele entendeu ali que o maior erro não foi confiar em alguém errado. Foi confiar demais na própria ausência. A história estava perto do fim, não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque o essencial já tinha sido feito. A verdade tinha saído do lugar onde foi mantida à força. Restava apenas fechar esse ciclo com consciência e aceitar que algumas casas só se mantêm de pé quando aprendem, primeiro, a parar de esconder o que acontece dentro delas. A última parte não falaria de culpa, falaria de aprendizado. Algumas semanas depois, a fazenda já não era mais a mesma. Não havia mais aquele respeito forçado, nem o medo escondido nos cantos. As pessoas circulavam com mais liberdade, falavam sem olhar por cima do ombro e trabalhavam sem o peso de algo não dito. Álvaro continuou ali, mas diferente, não como o homem que achava que mandava em tudo, e sim como alguém que aprendeu tarde o que realmente significa responsabilidade. Ele não tentou se justificar para a vila, nem limpar o próprio nome. Sabia que certas marcas não se apagam, apenas se assumem. Rosa nunca voltou. Soube-se apenas que seguiu a vida em outro lugar, longe daquela casa, longe daqueles corredores. E pela primeira vez, essa distância não foi fuga, foi escolha. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. Na vila, a história passou a ser contada com cuidado. Não como fofoca, nem como espetáculo, mas como lembrança. Um lembrete de que o perigo nem sempre vem de fora e que o silêncio pode ser tão cruel quanto a violência quando protege quem não deveria. Certa tarde, Álvaro passou pela cozinha vazia mais uma vez. O lugar estava limpo, organizado, quieto. Não havia fantasmas ali, apenas memória. Ele ficou alguns segundos parado, respirou fundo e seguiu em frente. Porque havia entendido, finalmente, a verdade mais dura daquela história. O maior choque não foi descobrir quem mandava na própria casa. Foi descobrir o que acontece quando quem deveria proteger escolhe não enxergar. A fazenda continuou, a vila continuou, a vida seguiu, mas aquela casa jamais voltaria a ser comandada pelo medo. E aquela história jamais voltaria a ser escondida. Não foi o fim perfeito, foi o fim necessário.